pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Tequendleuquén, na Argentina. Estou aproximadamente a 1.600 km de Foz do Iguaçu. Então, para você que chegou agora nesse canal, essa é uma viagem que eu saí de São Paulo, fui lá para o Ushuaia e agora estou voltando para casa, porém tem um pequeno problema: o pneu da minha moto derreteu. Saí com ele zero de casa, ele deu uma derretida. Vou tentar chegar até Foz do Iguaçu e em Foz do Iguaçu trocar o pneu, nem que seja por um usado, para eu poder chegar em São Paulo. Tô aqui nesse hotel, Sorrento, excelente hotel, me saiu pela conversão por R$93. Agora eu vou tomar um café da manhã aqui e seguir viagem. E olhem aqui que beleza, o dia amanheceu. Eu não sei de onde que vem tanto vento nesse lugar, é impressionante, venta demais aqui. É, pessoal, 8h, 8h10 da manhã, saindo aqui de Tequendleuquén, acho que é isso, sentido a Xajari. Acho que é assim que se fala. Dá 800 e quase 900 quilômetros daqui. E notícias boas. Já recebi uma mensagem de uma pessoa que troca pneu lá em Foz do Iguaçu. Ele tem um pneu usado lá, R$150 ele me fez, já trocado e balanceado. Começando aí mais um dia. Não posso deixar de agradecer a oportunidade de estar fazendo essa viagem. E pedir aí a proteção de Deus para o dia de hoje, que ele seja abençoado. Aqui já não tá mais assim tão frio como nas cidades lá para o sul, mas também o vento tá bem forte. Que cidade bonita essa aqui, viu? Não imaginava que ela fosse assim. Sempre que eu fiquei em cidade grande eu me decepcionei. O negócio é ficar em cidades assim menores, ó, são bem cuidadas, os preços são muito melhores. A pracinha aqui, ó, com churrasqueira para fazer piquenique, um lago bonito também. E já tô chegando aqui na estrada principal, que é a Ruta Nacional 5. Pegar aqui à esquerda e seguir viagem. Ó o ventão, ó, a favor, que beleza. Isso vai ajudar a economizar pneu. Sentido Buenos Aires. Solzão velho de guerra na cara, a gente abaixa a viseira, né? Hola. Hola, buenas. Buenas. Hola, amigo. ¿Todo tranquilo? Sí, ¿qué hay para comer? Bondiola, hamburguesa, choripán. Choripán, ¿qué es? O que é choripán? El choripán Ah, sí. ¿Con pan? con pan. Sí, quero um desse. Bueno, ahí te preparo uno. Eu almocei aqui. 1000 pesos, um pão com linguiça, batata frita. Tava bom, era isso que eu procurava, algo rápido. E 855 quilômetros depois, chego aqui em Xajari. E aí, pessoal, já são 4 horas da tarde, 700 quilômetros rodados, faltam mais 100 para chegar em Foz do Iguaçu. O dia hoje rendeu, as estradas aqui são boas,
E acredito que vai dar tempo de chegar ainda na oficina para trocar o pneu. Pessoal, tô chegando aqui na fronteira. Boa tarde. Gracias. E bora lá, pessoal. Brasil, estamos nós. Tentar chegar agora na borracharia, são 5h10. Olha a fila de carro do Brasil para entrar na Argentina para abastecer. Aí a ponte internacional. Fim de tarde lindo. Graças a Deus, mais uma viagem que eu voltei pro Brasil são e salvo. E aí? Você que é o Ivo? Renato? Filho dele. Beleza? E aí, Frank? Beleza? Eu queria estar nessa sujeira aí. Ai, ai. Fala pessoal, já tô aqui em Foz do Iguaçu. O dia já amanheceu. Ontem eu cheguei aqui muito em cima da hora. Vou mostrar agora o pneu que eu consegui colocar aqui. O Renato aqui de Foz do Iguaçu conseguiu esse pneu usado para mim por R$150. Ainda dá pra rodar até São Paulo aí sem problema com multa ou apreensão de moto. Na verdade, o meu pneu eu chegaria em São Paulo, mas se a polícia me parasse, eles poderiam apreender a moto, e com razão. Aí eu não poderia ficar chorando, porque eu sabia que a marca já tinha sido atingida. A motoca aí, ó, bem suja, do jeito que eu gosto de chegar em São Paulo com ela, com essas marcas aí da viagem. E aí eu vou pegar a estrada agora, acompanhar aí essa minha chegada aí em São Paulo. É isso aí então, pessoal. Saindo aqui de Foz do Iguaçu. Pessoal, não sei como isso aconteceu, mas a corrente escapou. Que loucura! Olha, ela não quebrou, ela escapou mesmo. Vamos pôr a moto, acho que daquele lado ali que tem sombra. E aí eu vejo o que eu faço. Tomei um susto porque eu tava em sexta marcha e aí perdeu a tração. Falei, nossa, o que será que aconteceu, né? E aí a hora que eu fui ver, desci aqui da moto agora, a corrente fora. Mas tava esticada, eu não entendi ainda muito bem o que aconteceu. Vou ter que dar uma desmontada aqui pra olhar. Aqui na sombra. Ali na frente eu tenho até mais espaço. Mas pensem no susto que eu tomei. Olhem aqui, ó. A corrente veio aqui para trás. Aqui aparentemente está tudo certo. Vou abrir primeiro essa capa do pinhão para ver se estragou alguma coisa ali dentro. Aí, aqui tá tudo certo. Só escapou mesmo. Ainda tô sem entender como que isso aconteceu, porque eu estiquei a corrente ontem
Mas vamos lá. Vamos soltar aqui a roda, encaixar a corrente e ver o que dá. Olhem aí, ó. Aparentemente tudo normal. Coloquei a corrente aqui, estiquei um pouco mais. Estranho, muito estranho, mas graças a Deus só escapou a corrente, agora continua a viagem. Aí antes de sair tô fazendo um teste aqui. Embora. Então aqui eu não precisei de ajuda. Graças a Deus aí foi algo simples, eu tinha a ferramenta, só soltei a roda, encaixei a corrente, dei mais uma esticada e pronto, corrente no lugar. Passaram várias motos aqui, ó, nessa estrada aqui, ó. Ninguém parou. É, pessoal, hoje não é meu dia de sorte. O pneu furou. Vamos ver aonde que tá, se tem algum prego. Tá? Não acho. Vamos ver se eu acho uma borracharia. No Google Maps diz que tem uma borracharia aqui na frente. Vai lascar a câmara de ar. Mas eu não vou empurrando. Por favor, sabe onde tem borracharia aqui perto? Não sabe? Obrigado. Hã? Já é, obrigado. Tem uma, mas deve ser só de caminhão. Parei aqui na borracharia, o borracheiro tá aqui, só que ele disse que veio aqui só para fazer uma coisa rápida e já tá indo embora e vai fechar a borracharia. Não quis trocar a câmera de ar pra mim. Eu vou parar aqui, ó. Eu mesmo vou tentar trocar, porque a outra cidade parece que tá a 2 km daqui, com o pneu assim eu não vou conseguir chegar. Pra lá, ó. Aí, pessoal, tô conseguindo, hein? Vamos lá. Aparentemente eu não sei aonde que furou. Mistérios. Achei aqui, ó, um rasgo. Agora tomar cuidado para na hora que montar aqui eu não rasgar a câmera nova. Vamos lá, tentar.
consegui montar. Vamos ver se vai encher agora. O compressor aqui. Vamos ver se esse negócio aqui vai encher. Ele tem que talonar o pneu. Se fosse aquele Mitas, sem chance, não daria. É que esse pneu aqui é mole para soltar. Então eu consegui. Mas o Mitas ia me dar muito trabalho, viu? Tá faltando pouco aqui para ele talonar. Tem um pouco desse lado e um pouco aqui, ó. O compressor já está apresentando sinal que ele não está aguentando, ainda não talonou o pneu. Tô tentando ajudar aqui, ó. Falta isso aqui ainda. Ó. Aqui praticamente fechou. Mas esse lado aqui o que entra de energia aqui não é o suficiente para alimentar o negócio. E para ajudar, ó, caiu no chão e abriu. Eu acho que a bateria dele já deve estar estufada também. E tá aí, pessoal, moto montada. Agora eu preciso o mais rápido possível até um posto, só para talonar isso aqui que tá faltando. Tá com 36 libras, já tá tudo pronto. E tá aí, ó. Eu vi que tem um posto aqui na frente a 400 metros. Tentar chegar ali devagarzinho. Tá aqui, ó. E se ele tiver... A moto tá até balançando por causa do pneu descalibrado. Não, 55. Quase. Aí. Pneu talonado. Já tomei uma água. Agora vamos seguir. Agora são 5h30. Vamos lá, que Deus abençoe aí nosso último trajeto. E que se aconteceu isso, provavelmente era para livrar de alguma coisa aí na frente. Eu prefiro pensar assim. Por isso que eu não fico irritado quando acontecem essas coisas. Nessa altura do campeonato, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, não vai fazer diferença. Vamos olhar o pôr do sol aqui, ó. Que maravilha. Olha lá, ó. Coisa linda de Deus. Saindo aqui de Arapongas, fiquei nesse hotel aqui chamado Mirage. R$130, um bom hotel. E agora a ideia, se Deus assim permitir, chegar em casa, São Paulo, capital. Hoje é um sábado, tenho aí uns 600 quilômetros até em casa. Agora são 7h10 da manhã, temperatura de 13 graus. Ó, beleza? Problema aqui. Não sei se é tão difícil. O que aconteceu aí? Pagou, deu pane, pagou tudo. Andando. Deve ser o polo da bateria. Então, mas aqui eu esqueci minhas ferramentas, eu esqueci. Estão sem ar. Deixa eu pegar aqui.
Hã? Tá há quantos dias já na... 22. Foi fazer a viagem mais rápida, a gente não prepara tanto. Estamos gastando 2.800 quilômetros. A gente não... É, viagem curta, né? Segura aqui. Aí você não... Você faz aquela revisão. Agora a sua é longa, né, meu? Quebrou o polo. Não vai resolver também, né? É, aqui o que daria pra fazer era enrolar um fio. Você é de São Paulo, Thiago? Sou. Aí, Vê ó. se a moto pega. Aí, ó. Esse fio é muito fino. Quebrou o polo da bateria aqui, a gente fez uma adaptação aqui, ó, a moto tá funcionando. Agora vamos torcer para que vocês consigam chegar em casa também, né? Valeu, Thiagão, é nóis. Agora terminar aí os 100 e poucos quilômetros para finalizar essa viagem aí com chave de Acabou a ouro. tristeza aqui, meu. Top. Falou aí, rapaziada. É, pessoal. Moto do rapaz ali tava sem contato nenhum no painel. E ele tava sem a chave de abrir aqui essa parte de cima da moto onde fica a bateria. Na verdade ele tinha a chave, mas ele nem sabia que ficava embaixo do banco. Aí eu falei pra ele. Mas de qualquer forma, o polo da bateria quebrou. Aí nós fizemos ali uma adaptação para dar o contato mesmo com o polo quebrado. Eu acredito aí que eles consigam chegar em casa. Faltam 100 e poucos quilômetros só. Funcionou a Gambi. Eu tava preocupado que aquilo ali poderia soltar no caminho. Show de bola. Aí pessoal, chegando em São Paulo. Tô aqui no final da Castelo Branco. Idade de Pedra, depois de 22 dias. Ida e volta a Ushuaia. Mais de 11 mil quilômetros, se eu não me engano. Depois tem que fazer as contas. Espero aí que vocês tenham gostado aí de todos os vídeos. Se gostaram já ainda desse vídeo, já deixa um like aí. Se não for inscrito, se inscreva. Espero vocês aí no próximo vídeo, que nem eu sei qual vídeo que vai ser, mas com certeza aí teremos vídeo na semana que vem. Aguardem aí eu chegar em casa que eu vou mostrar aí pra vocês o 360, pra vocês verem como que tá essa moto.